Olá, que bom que você continua aqui conosco, são 7h10. Vamos agora diretamente, sabe para onde? Tribunal de Contas do Estado. É isso mesmo, viu? Vagas foram liberadas com as aposentadorias de 2 conselheiros. Vamos entender então melhor essa situação na reportagem de José Porto. Esse ano, a expectativa de abertura de 2 vagas. A primeira delas seria de Antônio Joaquim, conselheiro que já prometeu que vai se aposentar e é uma expectativa que ele retorne para a vida política. Mas a vaga dele, que ele ocupa no Tribunal de Contas, seria da cota do Poder Executivo, ou seja, do governo do Estado. Por outro lado, o conselheiro Valdir Teis também já fez um pedido de aposentadoria, foi recusado a princípio por questão de documentos, mas há a expectativa dessas 2 vagas, aposentadorias de Antônio Joaquim e também do conselheiro Valdir Teis. Antônio Joaquim se aposentando, essa vaga dele pertence ao Poder Executivo. E aí existem vários nomes. Claro que precisa de uma mudança na lei, inclusive, porque a liberação da vaga de Antônio Joaquim, ela poderia ser ocupada por um auditor de contas, conhecido como o conselheiro substituto, que assumiram um tempo atrás, que inclusive causaram aí uma ciumeira muito grande com os conselheiros titulares, e ainda deveria ser também uma indicação dessa próxima vaga para um membro do Ministério Público de Contas, e só depois disso teria um nome articulado pelo governo. Na esfera do Poder Executivo estadual, existem já alguns nomes que são cogitados para isso. O principal deles é de Rogério Galo, o secretário de Fazenda de Mato Grosso. Tem também o nome do secretário-chefe da Casa Civil, o atual secretário Mauro Carvalho. E um outro nome também é cogitado, seria alguém que já trabalhou com Mauro Mendes lá atrás, participou da gestão municipal quando Mauro Mendes foi prefeito, que é o advogado Pascoal Santulo. Tem todas essas articulações, mas o nome de Rogério Galo, por exemplo, seria um dos mais fortes quanto a isso para assumir essa vaga. Agora, por parte da Assembleia, que seria a vaga de Valdir Teis, por exemplo, nós temos aí alguns deputados se movimentando. O nome mais forte, mais cotado aqui do Poder Legislativo é do primeiro secretário da Casa, o deputado Eduardo Botelho, do Democratas. Mas aparece também o nome do deputado Max Russi, que é o presidente. Ele quase foi indicado um tempo atrás como conselheiro também para o Tribunal de Contas de Mato Grosso. Se Eduardo Botelho, por exemplo, assume uma vaga dessa, quem que fica no lugar dele aqui na Assembleia? Porque quando um deputado vai para o Tribunal de Contas, abre uma vacância aqui que acaba puxando aí um suplente para assumir o cargo. Tem toda essa articulação de partidos políticos, inclusive, para garantir essa vaga do Tribunal de Contas. No caso, 2 vagas estão sendo cobiçadas para este ano. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o que promete mesmo é muita articulação dessas vagas, inclusive uma própria articulação política para as eleições do ano que vem. Com as imagens do Evaldo Santos, José Porto para a Notícia de Frente. Bom, gente, rapidinho aqui. Professor Kleber, né? Por que as vagas no TCE são sempre tão cobiçadas assim? É muito bom estar lá? Pelo visto, né? Pelo visto. Dizem que é o paraíso, né? Dizem que é o paraíso. Bom, se ela não for comprada, já está de bom tamanho, né? Até porque, ultimamente, o que nós ouvimos exatamente é esse crime aí de compra de vaga no Tribunal de Contas do Estado, o que é simplesmente um assinte, um absurdo. Mas, até então, é o que está como manchete dos jornais aí. Desvio de alguns milhões de reais. Uma vaga custando 12 milhões de reais e até hoje ele não sabe se realmente isso aconteceu ou não. Enfim, eu acho que o mais importante numa situação como essa, mais importante inclusive que as articulações políticas, porque tudo isso aí é articulação política, a vaga é uma articulação política entre eles mesmos, né? É realmente atender os requisitos fundamentais para que o sujeito possa ocupar uma vaga de conselheiro. Inclusive, essa vaga poderia, por que não, ser ocupada por alguém da sociedade civil. Por que necessariamente tem que ser o ex-prefeito, do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso? Ele é o favorito porque a vaga é da Assembleia Legislativa, ele que tem todas as condições. O mais importante é saber se ele tem realmente conhecimento notório, né, em direito, em economia, em contabilidade, pelo menos o que está ali na norma, o que está ali como orientações para que alguém possa realmente, um histórico ilibado, sem nenhum tipo de mácula moral e ética, né, para que ele realmente possa ocupar uma função importantíssima como essa, até porque ele será fiscalizador. Então eu acho que isso que deveria ser apontado e
colocado como transparência para a sociedade, não necessariamente essa articulação política. Mas nós colocamos aqui, inclusive, a situação de Silval Barbosa, livre, leve e solto, e ele denunciou, né, esquema de compras no Tribunal de Contas do Estado, e aí nada, né, a delação dele, nada, não deu nada, né? Exatamente. Ele foi na delação dele, né? O Instituto da Delação é uma discussão também que caberia alguns programas aqui, trazendo especialistas, juristas, né? Porque o ex-governador Pedro Taques já dizia isso, né? Ele como jurista, inclusive, que a delação premiada é um instituto bom, válido, mas que estava sendo distorcido, como no Brasil o jeitinho brasileiro acaba contaminando quase tudo. Na delação dele, entre outras coisas, ele mencionou essa possibilidade de venda de vaga. E venda de sentença também. Também. Né? Que seria um outro capítulo aí que nunca veio à tona, que seria da delação bomba, a parte bombástica da delação dele e também do ex-deputado Zé Riva. Em relação ao Tribunal de Contas, a gente precisa entender o seguinte: o Tribunal de Contas vem sofrendo uma transformação institucional do seu papel ao longo dos anos. Houve já um movimento no Brasil pela extinção dos tribunais de contas, porque, a rigor, ele existe para dar parecer, né? E quem aprova mesmo ou reprova as contas dos entes federados são os legislativos. E quem atua, que já existe um outro órgão com esse papel fiscalizador, que seria o Ministério Público. Mas, de uma maneira ou de outra, ele vem se fortalecendo e hoje é uma confusão muito grande. Eu confesso ao senhor que eu não sei dizer assim, sem ir lá revisar essa regra, a quem pertencem essas indicações, Luciana? Porque antigamente era meio a meio, né? Embora sejam 7 os conselheiros, era meio a meio. Ou uma vez o governo, outra vez a Assembleia, uma vez o governo. Por isso que estava lotado de político, o Tribunal de Contas. Ex-deputados, a maioria dos casos. Quase que todos os casos. Mas de uns anos para cá foi adotado primeiro a figura do auditor de carreira, que é um conselheiro substituto, né, que é falado assim, que ele é concursado. Então nós temos alguns conselheiros hoje que são pessoas altamente qualificadas, selecionadas entre milhares por meio de concurso público. Eu vou citar aqui alguns que eu me lembro. O conselheiro Luiz Henrique, que foi inclusive deputado estadual no Rio de Janeiro, né, mas é um profissional altamente qualificado, passou no concurso, e é conselheiro substituto. Quando hoje, por exemplo, os conselheiros substitutos estão ocupando bastante espaço com esses problemas que a gente tem aí de conselheiro titular que é afastado pela Justiça. O conselheiro Moisés, que é inclusive o único negro lá na corte, né, que também ele é do Espírito Santo, é também um auditor de carreira que passou no concurso e está lá, e tem mais 2 cujos nomes eu não me recordo agora, infelizmente, amanhã eu trago os nomes deles. Então essas vagas que estão possivelmente para serem preenchidas, essa é uma discussão que ela já tem uns 5 anos que ela vem e volta sem que ninguém seja nomeado. Por exemplo, o Antônio Joaquim, a possibilidade de ele se aposentar era se ele decidir disputar a eleição ano que vem. Se não, ele fica lá até os 70 anos, ele tem mais de 10 anos pela frente. Né? Ele não está sofrendo nenhum tipo de questionamento jurídico. Agora, ele sofreu um questionamento jurídico porque ele tinha pedido o afastamento, depois se arrependeu. Aí ficou, se valia ou não valia o arrependimento, até que ele voltou agora esse ano. E então, assim, talvez até por isso ele não queira de novo passar por essa situação. A do deputado Sérgio Ricardo é diferente, ele está afastado por ordem judicial, porque é questionado exatamente se ele vendeu ou não vendeu. Isso. Mas ainda, enquanto não houver uma conclusão do processo judicial dele, não tem vaga. Então esse assanhamento aí, ele é só dado. Na político, prática, são cogitações, né? Porque não existem vagas hoje a serem preenchidas. Essa é o próprio deputado Eduardo Botelho, sentado nesta cadeira, falou reiteradamente por várias vezes que não queria. Falou para mim, falou Pantera, não quero, não sei por que as pessoas querem o Tribunal de Contas. Isso há uns 2 anos atrás. Não sei se ele mudou de ideia. Que ele vá para liberar uma outra coisa. Não sei se ele já mudou de ideia. Mas o que ele falava era isso. Né? Às vezes não, deixa o Botelho, é um concorrente forte aqui, manda ele para o tribunal lá, e sobra para nós aqui. Isso, exatamente. Né? O quê? O cargo de presidente ou de primeiro secretário da Assembleia. Exatamente. É difícil o secretário conseguir ganhar a vaga de deputado quando a vaga é da Assembleia. Mas se a vaga for
do Executivo. Pelo que eu apurei, além de governo, do Executivo e da Assembleia, os conselheiros de carreira também teriam direito a uma das vagas, quando elas acontecerem, e o Ministério Público de Contas. Então está ficando cada vez mais difícil a indicação política. Sim. Tá certo, a gente vai mudar só um pouquinho de assunto agora, porque eu vou trazer novamente ao vivo o repórter João Fernandes, que vai dizer para a gente uma informação preocupante, hein? João, que história é essa? Mato Grosso está na zona de rebaixamento da vacinação contra a Covid-19, é isso? Infelizmente, viu, Luciana, no ranking nada agradável, um ranking que coloca Mato Grosso em 7º lugar entre os estados que menos vacinam no país, né? Esses dados eles foram obtidos junto às secretarias de saúde de todos os municípios, né? E colocam, portanto, o estado do Mato Grosso em 7º lugar, ou seja, 13,34% da população mato-grossense recebeu a imunização completa, ou seja, a primeira e a segunda doses. Nesse ranking, né, intragável, né, difícil de engolir, Mato Grosso está à frente do Maranhão, Tocantins, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Ou seja, repito, até o momento, o estado de Mato Grosso vacinou apenas 13,34%, imunizou, na verdade, né? 13,34% de toda a sua população, infelizmente. Olha só, dados das últimas 24 horas mostram que 12 pessoas morreram, infelizmente, aqui no estado. Nesse mesmo período, né, 12 pessoas, entre elas um jovem de apenas 26 anos, natural de Poconé. Né? Nesse mesmo intervalo de 24 horas, mais 309 pessoas contraíram o vírus aqui no estado. Na sua tela agora a gente traz, né, aquela arte, aqueles dados completos do coronavírus aqui em nosso estado. Mato Grosso que registra até o momento 482.295 casos confirmados. Até agora, 12.629 pessoas não resistiram e morreram de coronavírus. Recuperados, 457.425 pacientes. Internados, 1.494. Em isolamento, nem em monitoramento, se tratando da Covid-19, 10.667 pacientes. UTIs, a gente falou agora desse ranking aí de vacinação e isso acaba tendo reflexo onde? Nas internações. Vacinando menos, mais pessoas acabam tendo complicações no quadro de saúde. Portanto, você vê aí, 70,30% é a taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública. Enfermaria, 36% é a taxa de ocupação. Esses são os números absolutos da Covid-19 aqui em nosso estado. Viu, Luciana? Volto contigo. João, obrigada pelas informações, viu? Olha, não gostamos dessa notícia não, né? Mato Grosso está na zona do rebaixamento da imunização. Senhores, Goiás, que é maior do que Mato Grosso, está à frente. Tem o dobro da população, o dobro também do número de municípios e a imunização aqui em Mato Grosso está lenta. Aí eu pergunto, o cartão vermelho aí para essa zona de rebaixamento é para quem? É para o governo federal, o governo do estado, para os municípios? O que está acontecendo? Olha, não é por falta de vacina. Nós temos recebido vacina aí de forma consistente toda semana. Isso é fato, né? A representação do Ministério da Saúde aqui no estado do Mato Grosso, o governo do estado recebe essas vacinas e encaminha para os municípios. Se existe alguém responsável pela vacinação, é o município. Então, se Cuiabá atrasa, problema do Cuiabá. Por que Várzea Grande funciona e funciona muito bem? E está vacinando dentro do que tem, do quantitativo de vacinas que tem, né? Eu, particularmente, acho que é uma questão realmente de logística, de organização, para que dê celeridade esse processo. Isso é um caminho. O outro caminho é a questão da falta da notificação. Quando o município não notifica, cai exatamente no ranking. Kleber Lima? Não, notícia triste. Eu acho que há que se verificar aí todas os entraves que houve, né? Acredito que essas medidas de incentivo lançadas pelo governo na semana passada, como explicou para a gente aqui o secretário Gilberto, elas vêm ao encontro disso, né? Para poder acelerar a vacinação aqui. E é uma pena que ele até deu uns números aqui de vários municípios que estavam muito atrasados, né? O porquê, ou que estavam atrasados ou porque não lançavam. Não notifica. Não notificam, também pode ser, tomara que seja isso.
que seja apenas uma falta de informação e não de vacinação apropriada, né? E acho que cabe a nós aqui reforçar a cobrança para que os municípios intensifiquem os esforços de vacinação e também a população, né? Se a população estiver convencida, Haroldo, de que ela precisa se vacinar, ela própria cobra. Ela própria cobra o poder público, ela vai para cima, né? Agora, se a população já começa a acreditar que relaxar, né? É o famoso nome certo, relaxar. Começa a relaxar, achar que já passou, a minha religião, eu quero beber o fim de semana. Aí é problema, né? Aí fica difícil, aí não tem como o Estado, infelizmente, para mim deveria ter, mas não tem, né? Ainda lei que obrigue. Não tem como o Estado obrigar a pessoa a tomar a vacina. Kleber, o que você disse vale uma reflexão, porque eu tenho uma resposta, não sou especialista, a gente aguarda os dados, mas o fato é de que Mato Grosso, de fato, pode não estar sendo muito imunizado. Por que eu digo isso? Diante dos números que o João trouxe em relação à internação, 70% de ocupação em leitos de UTIs. Em outros estados onde a vacinação avançou mais, os números estão caindo. Ou seja, então eu temo, viu, Kleber, que os imunizantes estejam mesmo parados nos municípios, não seja apenas um problema só da falta de notificação. Pode ter muito mato-grossense aí não querendo tomar a vacina e por isso os nossos números continuam elevados. Gente, infelizmente eu queria falar mais sobre isso, viu, professor? Mas nosso tempo acabou. Amanhã tem mais. A gente termina aqui, mas amanhã, terça-feira, tem muito mais, viu? E Tenham vamos falar todos da uma Joyce ótima Hasselman amanhã. segunda-feira. Bora, vamos sim. Tchau, gente. Tchau, um excelente dia a todos.